Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso Abacast Descomplicada. Hoje a gente vai estar falando aqui, né, Claudeli, sobre os principais sinais do autismo na vida adulta. Esse foi um tema que foi cogitado aqui para a gente estar trabalhando, já que a gente está tendo algumas variáveis com relação ao autismo na vida adulta. Mas antes da gente começar a falar sobre este tema, eu gostaria que você viesse se inscrever aqui no nosso canal, curtir, compartilhar esse canal para outras pessoas, para que outras pessoas possam ter a oportunidade de conhecer um pouquinho sobre esse nosso programa, sobre esse nosso episódio do Abacast Descomplicada, onde o nosso objetivo aqui é falar sobre análise do comportamento de uma forma descomplicada, onde você possa entender e outras pessoas sejam também grandemente abençoadas com aquilo que a gente está tratando de uma forma leve, científica, técnica e descomplicada. Então, falando aqui sobre esse tema de hoje, os principais sinais do autismo na vida adulta. O que nós temos a falar sobre esse tema, Claudeli? Hoje, a gente está tendo esse boom de diagnósticos, pessoas, não somente hoje crianças que estão nascendo com autismo, hoje está tendo um diagnóstico muito mais precoce, mas como também curioso o número de pessoas adultas, de adolescentes, de jovens, que hoje estão sendo diagnosticados com autismo. Sim. E aí a galera, às vezes, fica preocupado. O que está rolando aí? É vacina? As pessoas estão se alimentando mal, está havendo mutação genética. É tecnologia, É a excesso de tecnologia, é celular. o excesso de celular, excesso de tela, que está gerando mais diagnósticos, que está favorecendo esse crescente aumento do diagnóstico das pessoas com autismo. Claudelia, a primeira pergunta que a gente está querendo saber: por que está tendo aumento desse número de diagnóstico de pessoas adultas com autismo? Primeiro foi um tema, né, muito relevante, muito solicitado pelos pais, né, que trouxe esse tema para a gente. E assim, será que estão sendo descoberto agora a pessoa autista na fase adulta? Não dizer que aumentou o número de autista, aumentou o conhecimento, é o que a gente costuma a pensar. As informações, né? Antigamente, se a gente for pegar algum hospital psiquiátrico, até nos dias de hoje, tem muitas pessoas que a gente vai fazer uma avaliação lá, pesquisar um pouco do histórico de vida deles dentro desse hospital, que eles são diagnosticados com um monte de transtornos ou outras doenças de ordem psíquica mental. E se a gente for mais profundo, vai entender que eles têm algumas características do autismo. Só que há 20 anos atrás, há uns 15 anos atrás, não tinha essa gama de informações sobre o autismo. Hoje a gente tem muita informação sobre o autismo, sobre os sintomas. Os pais que às vezes diagnosticam os filhos precocemente hoje, devido à informação que a gente está tendo, devido ao número de profissionais, devido ao número de clínicas, devido ao número de pesquisa, devido ao número de terapias que tem crescido, então o diagnóstico se tornou mais precoce. E isso, às vezes, gera uma curiosidade na maioria dos pais, porque eles vão percebendo algumas características, aquele cara que era tido como o esquisitão, como o nerd, como o introvertido, com aquele que tem dificuldade de se socializar, dificuldade de ser tocado, dificuldade de discriminar sentimentos, que, na maioria das vezes, quando a gente fala com esses tipos de pessoas, eles se achavam, de fato, esquisito. E é muito mais difícil ser detectado em grau leve. Uma pessoa que tem, por exemplo, ele tem somente essa dificuldade em interação de habilidades sociais. A gente diz somente, gente, mas a questão da habilidade social no indivíduo, ele, na verdade, trava toda a vida daquela pessoa. Então, ele passa mesmo a ter esse tipo de dificuldade. Só que tem a cultura.
que diz assim: "Não, teu pai custou falar, o teu pai custou andar", e isso foi empurrando, é isso igualzinho o pai. aí Ele é vai tímido, ele é empurrando. lerdo, ele é "Ah, desse é porque ele não jeito, ele fala gosta de se muito", isolar. isso. Aí vem uma outra questão, né, Claudeli, que é a nossa Sim, segunda pergunta. Diante desse cenário, é fácil detectar os sinais do autismo na vida adulta? fácil não é, né. A gente pensa até que é fácil, por exemplo, na criança. Gente, mas detectar hoje esses tipo de sinais, esses tipo de sintoma, esses tipo de comportamento no indivíduo é muito diferente, é muito mais complicado. Você precisa ter muito cuidado no que você vai analisar daquele indivíduo, justamente para não ocorrer que aquela pessoa foi criado daquela maneira, Que é às o que a vezes maioria das pessoas falam sim, e acabam reforçando esse tipo de comportamento, onde fica mais difícil para o próprio indivíduo se detectar. O adulto, às vezes, a gente tem casos que a gente atende de autista com adulto, alguns até já mandaram mensagem no nosso sim, direct no Instagram, falando informações de que, por exemplo, poxa, eu não consigo permanecer muito tempo com uma pessoa, eu tenho dificuldade de me relacionar. Às vezes, quando as pessoas me tocam, me abraçam, eu me sinto estranho. E, de fato, é isso que, principalmente, os adultos que têm um autismo mais leve, é mais difícil, porque, às vezes, ele acaba desenvolvendo um mecanismo de de defesa, defesa, de camuflar sim. esses sinais, de camuflar essas E características. sem contar que eles consigam, né, levar muito ao pé da letra tudo, toda a rotina, que entra na questão também de uma ansiedade na fase adulta, porque eles vêm acumulando isso daí desde criança, eles vêm, na verdade, se desenvolvendo, aí eles digam assim: "Credo, eu nem consegui detectar em fulano porque ele é extremamente inteligente. Ele é isso, aquilo", mas a gente sabe que é justamente essa variação comportamental que aquele indivíduo começou a perceber que ele poderia ser, só que traz, em um momento, ele traz sofrimento. Aquela pessoa que ele, na verdade, tenta levar em relação a isso, é uma guerra mais, é um desafio, na verdade, para ele maior. Ele tem um desafio maior em, por exemplo, uma pessoa que no serviço quebra uma rotina dele, para uma pessoa que já está na fase adulta, já formada, já tudo isso, só que ele não sabe que ele é autista, ele ainda não tem um diagnóstico. Ele, Às às vezes, sente essa angústia. Angústia, ele começa, na verdade, são estudos que diz sobre a questão da ansiedade na fase adulta, eles consigam trazer isso e acaba que realmente prejudicando. Aí o que que dá a entender? Fulano de tal, depois que ficou mais velho, começou a ter ansiedade. Não, cara, ele começou a É como se justamente agora tudo aquilo que ele vivenciou na infância, aquilo que foi guardado. todas essas características, tudo que ele sofreu, tudo que ele acumulou ali durante toda a fase da infância, da adolescência, da juventude dele, vai começando a aflorar. E às vezes ele não vai tendo controle sobre algumas situações. E às vezes, para se enquadrar em um grupo, para se enquadrar em uma determinada questão social, ele vai acabando se submetendo a isso. Ou pior, acaba se isolando. Me isolo porque eu não aguento mais lidar Sim, com esse tipo de situações. Para mim é doloroso demais ter que fazer coisas que eu não quero fazer, que eu não suporto fazer, e para é, continuar nesse tipo de vida, eu tenho uma escolha. Qual é a minha escolha? Lidar com isso ou me isolar? Então, na maioria das vezes, eles se isolam. E quando eles se isolam, provavelmente já estão se isolando por questões de ansiedade, provavelmente o isolamento já é um dos sintomas característicos de um processo de depressão, depressão. que pode gerar em automutilação, que pode gerar ideação suicida, que Sim. pode gerar
uma E gama de traz um situações, desconforto para a família, porque não envolve só aquele indivíduo, envolve toda a toda a família. família. Por isso, há que a gente percebe hoje, que a gente recebe muito direct nas nossas redes sociais em relação, a gente percebe que é mais em relação a autismo na fase adulta. É como se, por exemplo, cara, eu não sei mais o que fazer com meu filho. Chegou num limite que ele não consegue mais se desenvolver na sociedade que ele sempre esteve. Será que ele sempre esteve? E outra, a gente tem tido uma busca dos próprios autistas Sim, adultos, que hoje, ouvindo algumas informações que a gente traz, eles acabam dizendo, poxa, eu tenho isso. E aí a gente vai adentrar. Quais são esses sinais? sim. Quais são essas características O hoje porquê o que a gente transtorno que é consegue. desconhecido? O porquê que uma síndrome é desconhecida? Por que que uma doença é atrelado a uma pessoa com transtorno? Então, são coisas que realmente, às vezes, foge do conhecimento e tem profissionais que não buscam. Às vezes, os pais buscam essa questão e já levam, né, para o profissional. Então a gente vai começar a falar aqui. Você que conhece alguém que é tido como, entre aspas, esquisito, é alguém que não gosta de socializar, é alguém que tem algumas dificuldades. Aqui a gente vai começar a falar agora sobre alguns sinais Sim. importantes que dá para ajudar você, que talvez está em busca desse diagnóstico, você pai, você mãe, familiar, que percebe alguma coisa diferente no seu filho, no seu parente, e que esses sinais podem lhe ajudar. E saber também a questão, né, Silas, de o que é uma doença, o que é um transtorno e o que é uma síndrome. Porque eles atrelam muito a tudo isso, aos três, né? E a gente sabe que não é dessa maneira. Então, a gente conhecendo, não é dizer que um sintoma ou um sinal você já tem o transtorno do Do espectro espectro autista. do autismo. Não. E às vezes a gente tem que as pessoas confundem Sim, o que é uma doença, o que é um transtorno e o que é uma síndrome. O que é uma doença, Claudeli? é uma doença, como já se disse, que é uma alteração biológica da saúde do indivíduo. E o que é uma síndrome? E uma síndrome é justamente um conjunto de sinais e sintomas. Então, não é só uma coisa. Você precisa estar em conjunto com muitos sinais e sintomas também. Para identificar dentro das normativas que a gente tem hoje, como CID, DSM, 5, que enquadra esse tipo de doenças ou síndromes. E um transtorno? Que é a questão do transtorno, por exemplo. A questão do transtorno ele pode ser mental, né? E ele pode ser também comportamental. Porque a gente não tem, por exemplo, uma coisa concreta que diz assim, ó, é por causa disso, por causa daquilo, como é a doença. A doença é uma alteração biológica da tua saúde. A síndrome é um conjunto de sintomas e sinais. E o Que acaba transtorno? vai identificando o que você tem, que tipo de síndrome Por que que não caracteriza está esse atrelado? conjunto Isso. de sinais e Então, sintomas. eu preciso entender o que é um transtorno. Eu preciso ver em que, quantas, na verdade, no meu desenvolvimento neurológico, o meu desenvolvimento, Psicomotor, minha cognitivo, dificuldade geral, eu preciso saber. Aí sim, genético, eu posso dizer, porque às vezes o que a galera pensa, fulano de tal é tímido, já se isolou, fulano de tal já tem depressão, fulano de tal já é e é uma das autista. principais características Sim, é dado a esse indivíduo é que às vezes pode idêntico, estar isso. com autismo. É idêntico na fase da criança. A criança até tantos anos não fala, a gente já começa a se preocupar. Não necessariamente ela tem autismo, pode ser, ela é autista. Ela pode ser também atraso da linguagem de outras coisas Que também, que precisa pode ser ser investigado. investigado. Não é só o E o atraso que da a gente linguagem. precisa desmistificar? O autismo não é uma doença. Sim, O autismo é um transtorno. Autismo tem cura? Não tem cura, a priori não tem. Mas existem procedimentos de modelagem de comportamento que pode ajudar esse indivíduo a ter
qualidade de vida, sim, a superar as suas dificuldades, a melhorar o seu desenvolvimento e as suas habilidades sociais. Então, para a gente começar a falar, quais são esses principais sinais? São vários. A gente vai citar alguns que a gente tem observado ao longo da nossa experiência, dos nossos atendimentos, que pode te ajudar. Poxa, eu tenho esse, eu tenho aquele outro. Não vai ser um ou dois que vai dizer que você tem autismo. sim. Existem alguns dados, alguns estudos que, às vezes, para a pessoa ser enquadrado dentro de um diagnóstico, ele tem que ter, no mínimo, 5 ou 6 características dentro daquele transtorno que possam identificar. Mesmo assim, eu tenho 5 ou 6, eu sou. Quem vai determinar isso é quem? O psiquiatra ou o neuro, né? São Precisa esses especialistas. profissionais que vão te avaliar e chegar a uma conclusão e bater um veredicto. Então, estes sinais servem para abrir o norte, para dar o norte, para abrir o alerta daquilo que eu tenho. Poxa, eu tenho muitas características, então eu vou em busca de entender o que, que eu tenho, por que, que eu ajo dessa forma e o que, que eu posso fazer ao É saber mesmo se porque tem ou não é, transtorno do é, espectro do autismo. porque como move muito a questão comportamental, aí é mais uma questão observável, né? Então, o Então que, que nós vamos precisa ver? A primeira saber. coisa que a gente observa sobre esses sinais. Alguns adultos que podem ou não apresentar autismo, ele tem algumas dificuldades de, por exemplo, de não identificar expressões faciais, Sociais. sinais não verbais, que são difíceis de Sarcasmo, detectar. Sarcasmo, como a Claudeli falou, tem dificuldade de entender ironias que é, que é a questão, eles levam muito, na verdade, ao pé ao da pé da letra. letra. E são, a gente costuma dizer que é pessoas sem filtro, falam também aquilo que Que vem na pensa, cabeça, aquilo que né? está ali na cabeça, vão lá e faz. Para eles, às vezes, falar perna da mesa. Como assim? Quem tem perna são seres humanos. Dente de alho, quem tem dente é boca. Como é que um alho pode ter dente? São expressões que às vezes a gente até fala que eles entendem tudo ao pé da letra. Quando a pessoa começa a usar-se de metáfora, pá, tu tem cara de cavalo, tu tem o que mais que a gente pode falar com relação a Não, comparações? tem uma comparação muito assim que aconteceu mesmo prática, que foi a gente estava indo passear, eu tenho dois, não dois, eu estava passeando na verdade com dois autistas adolescentes, né, que a gente atende lá na clínica, e um deles me perguntou como chegar a uma mina. E eu pedi assim para o terapeuta falar. E olha que não foi ele que disse como chegar em uma mina. Porque se a gente falar, ei, tu já chegou em uma mina, ele vai pensar que é uma mina, de, de ouro, uma de mina de mais ouro, uma mina de explosiva. de explosivo, de metal, porque eles entendem ao pé da letra aquela informação. Sim, e ele chegou, aí eu disse para o terapeuta, né? Era só eu de mulher lá entre eles dois e tinha o terapeuta indo passear com a gente. Aí eu disse, fulano, fala aí para ele como chegar. Aí ele disse, ó, primeiramente tu tem que chegar, dar bom dia. Por quê? Tava de manhã, né? A gente estava indo passear. O outro autista atrás disse assim, aí ele ficou perdido, tentando memorizar o que estava e que tinha que dar bom dia, e o outro respondeu: e se tiver de tarde? E se tiver à noite? Porque realmente foi uma observação muito precisa. Porque como eles levam ao pé da letra, e a garota Já lá na. entendeu como se isso Isso. fosse uma E regra. ele estuda à tarde, e a garota é da escola. E ele ia chegar a dar bom dia, aí ele virou e disse assim: cara, tu ia fazer eu pagar um mico. Olha só como foi importante essa observação. E isso é levar o pé da letra. Porque, na verdade, mais à frente a gente vai estudar sobre essa questão, por que eles levam a essa questão. É uma função no cérebro realmente, que eles, na verdade, conseguem visar somente aquilo. Então, assim, se a geladeira está cheia e eu digo assim, abre a geladeira e me diz quantas frutas tem lá, só que ele vai me dizer somente maçã,
porque ele tem aquele foco. Não é uma coisa, uma questão dele somente querer me dizer isso dali. É uma dificuldade que eles têm realmente de trazer várias informações ao mesmo E tempo, às contar vezes na verdade. de trazer e de entender a informação, que às vezes Ele, é uma outra ele característica. tem uma disfunção, na verdade, na função executiva que acaba realmente prejudicando essa área. E isso às vezes acaba refletindo, principalmente nas questões de relacionamento pessoal, que é uma outra característica. Alguns deles podem apresentar indiferença e pouca empatia com o outro, como dificuldade de perceber sinais de tristeza, raiva, tédio, de alegria, a menos que seja bem explicado. Aí a gente vem para um outro caso para vocês entenderem como isso funciona. Tem um jovem que eu atendo, que ele se apaixonou por uma menina, porque eles começaram a conversar, ele começou a falar com ela e ela respondeu aquela conversa. E ele começou, na cabeça dele, só o fato dela estar conversando com ele já tinha alguma coisa. Aí ele foi fazer uns testes. Então ele comprou um bombom, deu para ela aceitou. Ele comprou um buquezinho de rosa lá, deu para ela aceitou. Na cabeça dele, o que eles estavam fazendo? Namorando. Ela estava dando sinais de que ela estava envolvida amorosamente ali com ele. Só que aí ela pegou, relatou algumas observações para a mãe dele e disse: olha, eu estou recebendo algumas coisas de fulano e eu acredito que ele está pensando que eu estou tendo interesse por ele, mas eu não estou tendo. E às vezes eu relato isso, eu pergunto por que ele está me entregando, ele só me entrega. E o que a gente percebeu? Que ele não conseguia identificar essas sutilezas faciais, o desinteresse, que às vezes a gente demonstra quando a gente não quer alguma coisa, ou a gente não está interessado com alguém, na cabeça dele. Ela está recebendo aquilo que eu estou entregando, então ela está a fim de mim. E aí foi o baque quando ela teve que dizer para ele, ó, não quero a partir de hoje que tu me entregue mais nada, porque a gente não está namorando, eu não tenho interesse em ficar contigo, nós somos amigos. E o que ele decidiu a partir daquele momento? Que as mulheres não prestam e que ele nunca mais iria namorar nem se relacionar com ninguém, porque ele sofreu. Só que um outro problema, esse sofrimento, como é que ele expressa esse sofrimento? O que ele foi fazer diante desse sentimento de frustração? Se mutilar, porque ele foi se machucar. Aquela dor emocional que ele estava sentindo, que ele não sabia identificar, mas era alguma coisa que doía no peito dele ali, ele foi relacionar isso, tentar aliviar isso através de mutilação. E Silas, onde é que ele aprendeu isso? Convivência na escola. Porque tem muitos casos na escola dele, de adolescentes, até mesmo da sala dele, que faz esse tipo de prática para quando estão com sofrimento emocional. E são autistas? Não. São alunos tidos como típicos que fazem esse tipo de situação. Ele observa, vê, entende ali e vai fazer com ele, para tentar aliviar o sofrimento. E aí, novamente, como é que a gente trabalha esse tipo de situação? A gente vai fazer alguns testes que, às vezes, algumas pessoas têm vergonha de fazer, até num ambiente clínico, de tentar entender o que ele sabe sobre relacionamento. E aí, como Cláudia ali pegou um exemplo, a gente coloca situações, simula situações. Eu chamei ele, fulaninho, vem bem aqui. Chamei uma outra terapeuta, vem bem aqui. Me diz aí, se tu ficasse interessado nela, como é que tu botaria em cima dela? Olha a linguagem. Botaria em cima dela, que é o que aqui na nossa região a gente fala. Botaria? Como assim, cara? Não entendeu. Se tu tivesse a fim de ficar com ela, a fim de ficar com ela, como assim, cara? Essa linguagem eu não estou entendendo. Que são coisas que gente da idade dele fala. E quando ele não entende esse tipo de linguajar, ele é alvo de chacota. Ele é tido como Bullying. o esquisitão. Ele sofre Bullying. bullying, porque ele não consegue entender a dinâmica dessa linguagem.
Então, até para isso, dentro da terapia, quando a gente quer fazer um trabalho onde vem ajudar no desenvolvimento deles, a gente vem ter que simular situações reais. Reais. E é uma dos sintomas, dos sinais que a gente observa com mais detalhe, é justamente, eu pego um adolescente que ele precisaria passar toda aquela fase, que a gente sabe que adolescente tem umas fases aí, ele precisa, só que ele não consegue compreender, então ele já não está naquele grupo da escola, por exemplo, ele não está naquele grupo social adequado à idade dele. Então, bem aí eu já começo a perceber que ele tem muita diferença entre o grupo social. E ele mesmo começa a não entender o porquê que ele não entende sobre aquela questão, aquele grupo social. Traz outro sofrimento, porque ele acaba guardando, guardando, porque ele não sabe nem por onde começar a pesquisar sobre aquela dificuldade que ele tem no grupo social. E às vezes tem uma outra característica que a gente tem em alguns casos, é interesse restrito sobre algumas coisas. Sim. Então a gente tem um que tem um interesse restrito sobre carro. Tudo que ele fala é relacionado a Que carro. na verdade é o que a gente chama hoje do hiperfoco, né? E a gente tem essa outra dificuldade, porque o autista, ele tem um hiperfoco por temas, né? Ele tem ali, quando ele começa a fixar ali o pensamento dele naquele tema, ele vai. E é Aí difícil ele se desvencilhar disso e direcionar para fazer outra e coisa. começa a trazer um certo sofrimento, porque quando ele começa muito a ficar atrelado àquele tema ali, ele não consegue mais. É como se fosse um refúgio de tudo aquilo que ele coisa, eu vou procurar no tema do carro, E toda a né? capacidade intelectual, de pesquisa, mental, fica relacionado àquilo. Aí o que, que ele se torna? Um cara chato. Chato. Porque ele vai falar junto com os amigos, enquanto os amigos dele estão falando de Dragon Ball, de Power Ranger, de Cavaleiro do Zodíaco, ele está falando de carro. Enquanto alguns começaram a dizer, uma fulaninha ali é bonita, ele está dizendo, o carro é mais bonito. Fulaninho está dizendo assim, hoje eu vou lá numa balada. Ele começa a dizer, hoje vai ter um evento de Carro. carro. E o que, que ele vai se tornando dentro daquele grupo? Um cara chato. Só que ele não sabe o que é ser chato. É um outro problema. Os caras às vezes dizem, pô, cara, tu é um cara chato, tu é um cara enjoado. Sim. Sim, mas o carro é algo excepcional. O som dele, isso vai enchendo o saco de quem está interagindo com ele. E o que, que as pessoas fazem nesse momento? Fogem, se afastam. E tem alguns casos onde os grupos sociais, principalmente de escola, acabam, às vezes, bloqueando eles nas redes do WhatsApp, Sim. isolando ele daquele convívio social. Porque enquanto alguém está falando alguma coisa relacionada à escola, ele começa a mandar informações sobre o quê? Carro. Sobre carro. E isso começa a isolar. E a gente pensa, ah, autista não tem sentimento? Tem. Ele às vezes tem dificuldade de demonstrar e tem dificuldade de receber esse tipo de afeto, que é um outro problema. Mas às vezes a situação está lá. O isolamento, a forma como ele se sente diante dessas situações, que na cabeça dele não faz sentido. Por que as pessoas não gostam de falar sobre carro? Falar sobre carro é tão bom, é bom para quem? Para ele. E eu tive uma conversa com ele, porque eu preciso testar o nível de entendimento que ele tem sobre esse tipo de comportamento. O que, que eu fiz? Eu comecei a ter um hiperfoco no momento da sessão. Enquanto ele estava falando sobre carro, eu comecei a ignorar ele e falar todo o tempo sobre uma outra coisa, sobre a mesma coisa ali, falando sobre uma mesma situação. O que, que ele fez para mim? Porra, cara, isso daí tá chato. Toda hora tu fala a mesma coisa. Aí eu utilizei a percepção que ele teve do meu comportamento, da forma como eu estava lidando com ele, para dizer: é assim que as pessoas se sentem quando tu fala todo o tempo dessa mesma coisa. O que, que eu produzi nele? Um sentimento relacionado a ser chato. E na prática eu fiz ele sentir como é que a pessoa que fala sobre a mesma coisa é chato. E ele se sentiu incomodado com aquilo. Então, quando a gente para ensinar
de fato ali alguma coisa que é real para eles, o entendimento se torna muito maior. Porque às vezes, se a gente for só explicar, como às vezes eu costumo dizer para os pais, às vezes dar só o sermão da montanha não vai funcionar, porque ele não vai entender. Ele vai achar ainda mais que vocês estão sendo intransigentes com relação ao gosto e às vontades dele. Ainda falando sobre os sintomas, alguns preferem trabalhar sozinho do que trabalhar em grupos. Como é que isso se dá, Claudeli? Que na verdade, como ele tem já essa dificuldade na habilidade social, que é uma coisa às vezes predominante, ele vai se sentir melhor, porque ele pensa de maneira diferente, ele segue uma rotina à risca, então aquele grupo não vai seguir a rotina dele, não vai querer da maneira dele. E como ele tem essa questão de quando, na verdade, eles têm algo que eles fazem, eles gostam de concluir, eles fazem e eles ficam focados naquilo. E às vezes, geralmente, grupo não flui assim, né? A gente já passou por vários grupos de escola, de faculdade, e cada um pensa diferente. Então, para eles, é uma dificuldade muito grande para que eles venham lidar com pensamentos diferentes. Eles não conseguem entender que aquele indivíduo é diferente dele. Então, para eles, um sofrimento muito grande, é um desafio muito grande para eles, na verdade, ter essa capacidade de entender e receber que aquela opinião do outro também é válida. Então, para ele, é muito melhor que ele venha trabalhar sozinho, porque ele vai pensar sozinho, ele vai focar naquela coisa que ele está fazendo sozinho. E aonde é que a gente observa, às vezes, esse tipo de característica? Quando a gente faz o brincar funcional com as crianças. Sim, e Que a às gente vezes percebe. muitos não querem brincar. É muito barulho, é muito toque, é Eles muita têm essa regra, é disfunção muitas sensorial, às situações vezes, que eu acabo preferindo ficar só. sozinho. Então, essa é outra característica. Além disso, rotinas. Tem muitos que seguem uma rotina à risca. Então, a gente tem um que gosta de entrar e de andar só em um carro, ao invés de andar em outro. A gente tem um que, se ele sentar nessa cadeira vindo por aqui, ele vai querer sair pelo mesmo caminho que ele entrou. Se tiver alguma barreira aqui que impede dele sair por aqui, ele vai acabar se desorganizando, porque ele quer seguir essa mesma rotina. Aonde que entra essas questões? Às vezes a gente tem algumas condições, principalmente dos autistas hoje que a gente está recebendo, que tem esse tipo de comportamento, a gente sempre procura fazer uma reflexão sobre o futuro da vida dessas pessoas. Porque se a gente, às vezes, tem muita gente que diz, não, tem que seguir uma rotina, senão ele se desorganiza. Mas, pessoal, a vida ela é imprevisível. Não dá para a gente seguir uma rotina à risca. Não dá para a gente ir pelo mesmo caminho, porque um dia a estrada pode estar bloqueada. Não dá para a gente andar pelo mesmo carro, porque um dia o motor dele pode pifar. Não dá para a gente comer no mesmo prato, porque um dia esse mesmo prato pode quebrar. Não dá para a gente utilizar o mesmo ônibus, porque um dia esse ônibus pode quebrar, a linha pode mudar. Ou seja, a vida normal, imprevistos não acontecem. Situações que vão acontecer. Inclusive, aconteceu com um cliente que eu tenho, que ele começou a desencadear a questão rotineira. Mas eu fui buscar o antecedente. Ele foi, na verdade, instalado essa questão de rotina. Como ele sigo à risca, ele começou a seguir aquela rotina. Então, quando eu fui fazer um exame em um hospital, quando o elevador abriu, que ele me viu, ele estava nesse hospital. Que ele me viu, foi a primeira coisa que ele não falou, ele berrou em cima de mim mesmo alto, como se eu fosse culpada, né? Ele disse: "Eu vou sim para terapia. Eu vou sim para terapia". E ele estava com ia engessar o braço tudinho, aí eu disse o que eu falei para ele.
A Foi mãe uma já sem coincidência sim, esse uma encontro, né? coincidência esse dia, eu fui fazer um exame e Como ele eles estava relacionaram já Claudeli à sim, terapia. ele coisou e a mãe disse: "Claudeli, eu já não sei mais nem o que dizer", eu digo: "O que você disse?". "Não, que assim que a gente sair daqui, a gente", não, você precisa conversar com ele, né, esse dia eu demorei até vir fazer meu exame, mas sentamos e fui explicar: "Caso for necessário, você vai fazer isso aqui, se demorar e já passou a hora de ir para terapia, amanhã você vai". Então foi um sofrimento muito grande para ele. Aí eu disse: "Mas se conseguir agilizar muito rápido aqui, você pode ir até ainda para terapia". E deu certo. Foi muito rápido e ele foi para a terapia. Quando a mãe, esse mesmo cliente que a mãe, esse não chega no horário, o que que acontecia? Ele começava a chorar, se desorganizar. Eu disse: "Ó, mãezinha, vamos começar aos poucos", a gente chama de sensibilização sistemática, aos poucos começar a quebrar essa rotina sem que ele perceba. Hoje você chega a 12, amanhã você chega a 10 para as 12, no outro dia 12 e 10. Não vamos padronizar, porque quando começa a seguir uma risca de uma rotina, eles começam a trazer um sofrimento muito grande. Porque quando eles tragam esse sofrimento, que é um desafio, eles não sabem lidar com esse sentimento. E às vezes o sofrimento não é só para eles. Sim, Às vezes o sofrimento é para os pais. que Às acaba vezes às o vezes cedendo. sofrimento é para o cônjuge. Porque vamos pegar um exemplo dessa mãe. A mãe às vezes fica desesperada, porque se chegar um minutinho depois do horário, provavelmente fulaninho está ali desorganizado. Sim, Às vezes o adulto que tem o cônjuge, como a gente tem casos, se não seguir uma rotina à risca do cônjuge com relação a ele, isso acaba gerando conflito, sim, porque não está sendo respeitado aquele tipo de convivência. Só que o cônjuge dele, o marido ou a esposa, tem outros afazeres que não dá para viver à mercê daquelas circunstâncias. Por isso que às vezes a galera fala, Silas, o que, que tu acha de rotina? Rotina é bom, mas às vezes precisa ser quebrada. Não dá para a gente ficar sob controle de uma mesma rotina todo o tempo, porque isso gera sofrimento, tanto para as pessoas com autismo, quanto para as pessoas que convivem ao seu redor. Pai, mãe, cônjuge, que não dá, pessoal. Uma hora vai dar BO, uma hora vai dar acontecer uma situação que vai ser imprevisível. Você não vai poder chegar no horário, você não vai fazer aquela comida que ele sempre gostou, você não vai fazer as situações à risca. tem coisas que é inevitável você fazer, você não tem controle sobre o ambiente, É como né. uma vez eu estava falando com uma amiga minha, recém-diagnosticada com autismo, e, e o que, que ela me diz? Oh, eu não gosto de ser tocado, eu não gosto de abraçar. Quando eu estou fazendo alguma situação que deu no meu limite, a minha vontade é sair dali. Só que às vezes, olha o imprevisto. Às vezes eu vou saindo, alguém me chama, ei, falta tu fazer isso. Aí ela diz que ela tem que voltar, respirar fundo, fazer cara de paisagem e fazer aquela situação. O que, que ela acabou desenvolvendo? A habilidade de lidar com aquilo. Mas o sofrimento está ali. A angústia está ali. E o que, que eu falei para ela? É isso que você, que é muito inteligente, uma jovem muito bem sucedida na vida, na carreira, mas eu disse para ela: tem situações que você não vai prever e que precisa estar atento. Como alguém chegar por trás, te abraçar, te agarrar, que coisas que ela não gosta. Então, como é que eu vou lidar com isso, com esse tipo de imprevisibilidade? Tem crianças que a gente atende que, quando tocam nele, ele se desorganiza, ele quer bater, ele quer morder, porque é uma resposta que ele tem diante do toque. Mas isso é uma coisa que não pode ser modelado? Pode. Pode ser modelado e pode ser ensinado, justamente falando sobre essas situações. A questão é que as pessoas, na maioria das vezes, elas não explicam isso. Ah, eu quero te tocar e pronto. E o outro? Aí vem as outras teorias. Tu está sendo invasivo com a pessoa com autismo que não gosta de ser tocado. Mas não está escrito na testa dela, ei, não me toque, ei, não me abrace, ei, não faça zoada, ei, não quebra minha rotina, ei, não mexe no meu biscoito, ei, não toca no meu leite.
não está escrito. E nas interações vão acontecendo isso de forma natural. Natural. Então, a ideia, diante desses sintomas, desses vários sintomas que a gente, dessas características que a gente citou sobre o autismo na vida adulta, é trazer esse contraponto, de você observar, poxa, isso que Silas Claudeli está falando, eu tenho. Se eu tenho isso, o que eu vou fazer? Eu vou me achar o esquisitão? Não, vou procurar ajuda especializada. E a gente tem uma questão engraçada, né, Claudeli? Que quando o adulto é diagnosticado com autismo, para ele é um alívio. Ufa, eu não sou esse esquisitão que todo mundo dizia. Eu não sou essa pessoa, entre aspas, retardado. Esse é alguém que não gosta de socializar. Esse é alguém que não tem sentimento. Eu tenho uma característica e uma condição que representa tudo isso. Então, para eles, o transtorno é um sinal de alívio. E para as pessoas, para os pais, que às vezes diagnosticam o filho com autismo. O diagnóstico do autismo para os pais dos seus filhos, criança, se transforma em o quê? Um luto. Um luto. Para eles, ali, a criança foi diagnosticada com uma doença que não tem mais jeito. Como uma, olha o que eu estou dizendo, como uma doença. E às vezes eles ficam sob controle do diagnóstico, o que prejudica ainda mais a relação. Então, enquanto que para o adulto é um alívio, para os pais que às vezes têm um filho diagnosticado com autismo, para ele, meu filho acabou de ser sentenciado à morte com uma doença. Aí começa as ansiedades. Se eu morrer primeiro do que meu filho? Aí começa a busca de logo tratamento com urgência, querer logo as questões logo para ele se desenvolver muito rápido, o que ele quer ver ali. Aí começa a esperar mais do profissional do que ver que realmente quem tem dificuldade é o seu filho, o indivíduo ali. E às vezes perde um tempão para observar o seu filho como filho. É o que eu digo às vezes nas anamneses que a gente faz. Pais, o diagnóstico é bom, vai direcionar aquilo que você vai fazer. Trouxe uma luz no fim do túnel, teu filho tem um problema, ele tem um transtorno. O que a gente vai fazer daqui para frente? Vamos fazer as terapias, vamos trabalhar as demandas comportamentais dele. E eu digo mais, diagnóstico é só para te dar esse norte. Coloca o diagnósticozinho aqui dentro da gaveta, só utiliza quando precisar, levar para o médico, levar para a escola, e agora tu vai viver com o teu filho, com a tua filha. Porque os pais tendem a ver o filho como um diagnóstico. E isso vai prejudicar as habilidades sociais, vai prejudicar a relação, às vezes vai haver uma superproteção, a criança vai custar a se desenvolver, vai ser colocado dentro de uma bolha que a qualquer momento pode estourar, e o principal prejudicado vai ser essa relação entre pais e filhos. Então não encare o filho de vocês como um diagnóstico. Se o nome dele é Bruno, trate como Bruno. Se é Rafael, trate como Rafael. Se é Bernardo, trate como Bernardo. Se é Camila, trate como Camila. Não trate como diagnóstico. Trate o seu filho. Aquele filho que você planejou, passou 9 meses ali na barriga esperando, é esse que está diante de você. Ele só tem algumas condições que precisam ser ajustadas. Mas esse sentimento, essa interação, não faz barulho que ele não gosta, não toca que ele não gosta, não leva para lá porque ele não gosta, não bota ele para pisar em areia porque ele não gosta, não bota ele na grama porque ele não gosta. Não existe isso de gosta ou não gosta. E quando às vezes eu falo isso, eu costumo explicar, porque parece que eu vou ser invasivo. Pô, tu tá te intrometendo? Não é, pessoal. De novo, imprevisibilidade. A gente não prevê tudo, a gente não tem controle sobre tudo. Se você for para algum local e está passando vai para Barreirinhas, uma região bonita daqui, tá lá o filho, não pisa em areia de jeito nenhum, mas você quer levar ele lá. Ele foi com o chinelinho dele, tudinho bonitinho. Só que quando ele está andando dentro do carro, uma banda da chinela cai. Você vai passar o passeio inteiro carregando ele no colo? Digamos que ele está correndo ali na terra, a chinela dele perde. Ele vai se desorganizar, você vai carregar ele, vai ficar os dois sofrendo.
porque ele não gosta de pisar na areia, porque ele tem algumas situações sensoriais. Então, se tem, trabalhe antes, porque o imprevisto pode acontecer. E quando acontecer, se ele já está preparado, os sintomas e os prejuízos e a desorganização sensorial, emocional, será bem menor, porque você preparou ele para as condições adversas que podem existir. Beleza? Para finalizar, a nossa última pergunta. Sou autista, adulto. E agora? O que eu faço? A gente acho que até falou ainda agora há pouco que é a questão de receber, ai, estou aliviada, né? Então, é tido como um alívio, só que aí na fase também esse adulto que veio com algumas circunstâncias bem assim para ele enfrentar, né, essa questão toda da sociedade, essa questão toda que Silas acabou de falar, como foi esse indivíduo perante a família, a mãe, o pai, como é que eu fui criado e tal, tudinho, eu sempre poderia ter feito assim, eu poderia ter sido assim. Então ele vai, na verdade, não é se vitimizar, Agora é né? uma busca de autoconhecimento e Isso. reconhecimento. Foi idêntico a uma mãe que queria porque queria que o filho esse entendesse que ele era autista. Aí eu perguntei uma vez para ela: você percebe o grau de ansiedade que você está conseguindo passar para o seu filho? Ele já tem o dele, que ele já está querendo viver nessa cultura aqui que a gente vive. Ele não consegue ter essa habilidade social, entender essa habilidade social com facilidade que às vezes o outro entende. Aí você coloca a sua ansiedade de querer que ele admita que ele é autista. Eu fui e perguntei, que é a questão. Estou aliviado depois de adulto, sei que não sou uma pessoa esquisita, mas aquele indivíduo ele precisa entender. Se ele não quer, vamos trabalhar primeiro a dificuldade dele, a necessidade, que o que ele chegava e dizia para mim, eu não ligo de não ter amigo. Eu não ligo, eu acho até melhor, porque eu não vou entender eles, eu não vou ficar com frescura como eles ficam, que era a fala muito grande dele, e o que ele dizia sempre, eu tenho minha mãe que faz tudo por mim, Aí é que é o momento da gente analisar a subjetividade do indivíduo. indivíduo. Aqui sim é o momento da gente verificar o seu gosto. O que você quer? Tem autista adulto, ele quer usar cordão para identificar que ele é autista? Não. Só porque ele é autista, eu vou dizer, não, agora tu tem que usar o cordão, que é para todo mundo saber que tu é. Tem autista que não gosta de ser chamado de autista. Aí eu vou, não, tu está ignorando, tu está negando a tua qualidade ou o teu transtorno, tu está tentando desmistificar ou acabar toda uma classe. Não, é o gosto dele. Eu não vou forçar ele a querer assumir uma coisa que ele não quer. Ele assumindo vai gerar muito mais sofrimento e a gente Sofrimento. vai gerar outras situações. Se tu não quer ser chamado de autista, beleza, tu não vai. Como é que é teu nome? Fulano. Chamar por fulano. Aí é o momento da gente preservar pela autonomia, pela independência, pela subjetividade do indivíduo. Quer usar cordão? Não quero, cara. Quer que as pessoas te apresentem como um autista? Não quero, quero que me chame de fulano. Beleza. E a gente acaba que, gente, é muito assim incrível que a gente passa na prática, porque a gente começa a entender. E essa mãe, ela começou a ficar chateada comigo, né? Porque ela queria muita atenção. Ela queria todas as vezes, tal, 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 tudo. E eu comecei a trabalhar com os dois, justamente para entender o porquê que ela queria muito que ele chegasse e dissesse assim: ó, oh, eu sou autista. Quem chegasse, oi, boa tarde, sou autista. Boa... Então, eu fui trabalhando isso com ela também. Aí eu fui dando extinção. Aí eu montei o protocolo dele. Na verdade, era um menino que a gente é muito inteligente. Ele é muito inteligente, extremamente inteligente. Só que ele tinha esse grau de dificuldade de justamente nas habilidades sociais e algumas disfunções sensoriais mesmo. E o que que acontece? Eu coloquei um programa no protocolo dele, besta, assim mesmo, assim que eu sabia que ele ia responder aquilo ali.
Aí comecei a deixar. E ela começou a faltar, não levar mais ele, tal, tudinho. Ela queria que eu antecipasse, às vezes, o que eu ia Que trabalhar programa com ele. tu O, acabou colocando o programa era o mando por itens ausentes. O que você precisa, por exemplo, para pentear o cabelo? Então, ele sabia que era um pente. Só que o que era a minha intenção, que depois eu expliquei e ela foi entender. Ela chegou para mim e disse, Claudeli, ele chegou e disse para mim, assim, fulano de tal pensa que eu sou bobo, que eu não sei aquilo ali, para ela. Só que eu fui descobrir depois que, na verdade, esse raciocínio foi dela, porque ela me pediu para ver o programa. Eu mostrei. O que foi que eu disse para ela? Eu disse: olha, sabe qual era a intenção desse programa? Era justamente ele dizer assim para mim: Claudeli, isso aqui eu sei, eu não vou fazer, eu não vou mais responder porque eu sei. e ele fez isso? Não fez. Por que que ele não fez? Porque ele não conseguiu fazer com que venha ter, ele não tem esse desenvolvimento de dizer eu não quero, ele segue uma Regra. regra. Ele foi instalado automaticamente regras nele, foi o que eu disse para ela. O porquê que eu coloquei isso aqui? A minha preocupação, quem é a sociedade? É a gente que vai mudar a sociedade ou a gente precisa se adequar à sociedade? Se eu não criar o meu filho para entender que tem pessoas ruins E para se e impor, bom, que ele possa se impor, já pensou se teu filho tiver ser praticamente levado para uma coisa ruim, ele ser convidado, vamos ali, fulano, tal, para uma coisa ruim, ele vai, porque ele não consegue se impor. E minha vontade era para ele se impor, dizer assim para mim, Claudeli, eu não vou responder mais isso aqui. então, Isso aqui eu sei fazer. então, às vezes a gente vê, ó, a expertise do profissional, colocar uma coisa boba Boba. para ver se ele ia dizer, não vou fazer isso, isso aqui é chato, isso aqui eu sei. Se impor. É o que a maioria, às vezes, da pessoa com autismo, principalmente na jovens e adultos, com essas dificuldades, fazem. Eles estão ali sofrendo, eles acham aquilo ali chato, Mas é, eles é continuam. bobo, mas eles continuam porque eles não querem contrariar a outra pessoa. E o mais ainda, eles não querem problemas. Porque se ele se impor na cabeça deles, eu vou gerar um problema. E ele acaba fazendo aquilo, sendo uma marionete. Faço aquilo que me mando fazer, para evitar problema. Silas, tu está enganado com isso. Não, isso eu ouvi da boca de um autista. Eu pedi para ele, anda descalço. Ele andava. É, sobe em cima da calçada, subia, desce, sobe de novo, desce. Ele E fazia sem tudo. contar que ele não gostava de andar descalço, era Exatamente. extremamente assim aversivo para ele. E o que, que eu fiz para ele? Eu perguntei, cara, tu tá gostando de eu estar fazendo isso aqui contigo? Não. Mas fazia. E por que, que tu tá fazendo? Porque tu tá mandando. Aí eu vou trabalhar o que com ele? Esse tipo de habilidade. Vem aqui, cara. Existe coisas, hoje a gente está aqui numa terapia, eu estou te colocando para fazer coisas que tu não quer propositalmente. O que eu quero que tu venha expor o teu sentimento. Tu estava com vontade de me dar um bog, não estava? Eu estava. E por que que tu não fez isso? Porque não pode, cara. Tu é meu terapeuta. Tu estava com raiva de fazer isso, eu estava. E por que que tu não falou? Cara, tu é meu terapeuta. Eu entendo que o que tu está me mandando fazer, eu tenho que fazer. E por que que tu não te impôs? Ah, para evitar problema, ia falar, ia gerar um monte de coisa, tu ia falar para mim. Olha a forma como ele pensa e o quanto que essa habilidade social pode ser perigoso. Perigoso. A gente somos tidos de pessoas que vocês tiram isso de onde? Né? Então eles perguntam muito, cadê o protocolo que vocês, qual é o protocolo que vocês façam essa avaliação? Protocolo da vida diária. O que que a gente faz? Tinha um cliente que foi de Silas, depois foi meu, e esse a gente trabalhava mais o que com ele? Deixava situações, às vezes, ele no corredor, sentado, e fazia simulações de estar pegando fogo, de estar entrando um cachorro raivoso, de estar entrando, e olha a cobra, coisas que perigosas, que pode acontecer, A tá em gente dava a casa. instrução, fulano de tal, senta. Ele sentava no chão. E lá ele Ele ficava. ficava, aí a gente começava, tá pegando fogo. A gente começou a perceber
que ele não entendia isso. Mas qual era o foco? A Era ele regra. muito grande. Então, ele ficava lá. Então, são situações que seguem tão à risca que eles não conseguem ter essa percepção. Aí a gente vai pensar, por que que a gente fez essa simulação? Porque um dia bateu um estralo na minha cabeça. Se esse moleque estiver em casa sozinho, não tiver o pai dele lá, e a mãe fala, fica aí, ele vai ficar. Sim, Se pegar fogo nessa casa, nesse apartamento, o que que ele vai fazer? Ele fica lá, olhando as coisas, e não consegue ter uma reação de gritar, de correr, de fazer nada. E o que que eu fui ensinar para ele nesse dia? A gente precisa ensinar esse moleque a se assustar, a correr, correr assustar. diante de situações que incorrem em perigo para ele. Que se ele tiver numa. E acontecia, a mãe dele às vezes saía para fazer alguma coisa, e era só eles dois, ele ficava em casa. Se acontecer alguma situação, ele não sabe, porque ele seguia a regra. E como é que a gente vai avaliar isso? Tríplice contingência. Sim, Avaliando a necessidade do guri e fazendo esses experimentos para saber o que faz. É o que a gente chama de aba fora da caixinha. E caixinha. já até me gerou problema essa expressão. Pessoal, chegamos ao fim. O papo tá bom, mas chegamos ao fim desse nosso episódio. Espero que essa nossa conversa, essas dicas, essa forma da gente trabalhar o autismo possa ter enriquecido muito aí o entendimento de vocês. Se vocês perceberem esses sinais característicos, procure um profissional, médico, que ele é que vai dar a orientação necessária, ele é que pode fechar o diagnóstico, ele é que vai te direcionar para as terapias. Façam as terapias, não encaram o autismo como a coisa mais absurda do mundo, pelo contrário, é o momento de buscar se entender, buscar ressignificar ali tudo aquilo que você viveu e que não Sim, fazia sentido e que hoje faz, e se adequar às situações imprevisíveis. sim. Então, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe esse vídeo para outras pessoas, para que outras pessoas sejam abençoadas. E se Então, quiserem também, né, dar sugestões de tema, novamente, trazer um tema para a gente, como esses pais trouxeram esse tema aqui na vida adulta, o autismo na vida adulta. Então, como detectar, como saber, assim também vocês possam estar nos dando lá, escreve lá, Claudeli e Silas, eu gostaria que vocês explicassem mais sobre, ou então como eu poderia lidar com tal situação, que a gente traz aqui e explica da maneira mais descomplicada possível, perfeito. né? Então, pessoal, tchau, tchau. Nos vemos no nosso próximo episódio.